Oi, pessoal! Hoje nós do Educa AI falaremos um pouco sobre o livro O Cortiço do Aloysio Azevedo. A trama de O Cortiço gira em torno da narrativa de João Romão, cujo objetivo incansável é enriquecer e ascender socialmente. Ele é o proprietário de uma mercearia, de uma pedreira e do cortiço onde habitam os personagens que encontramos ao longo da leitura. As modestas moradias do cortiço são predominantemente alugadas pelos operários da pedreira, os quais realizam suas compras na mercearia. Dono desse monopólio, João Romão prospera rapidamente. Movido por essa busca obsessiva pelo enriquecimento, o personagem economiza cada recurso recebido e explora indivíduos de maneira implacável. Um exemplo é a história de sua amante Bertoleza, uma escrava fugitiva para quem João Romão forja um documento de alforria. Contudo, ao invés de conquistar a liberdade, Bertoleza passa a ser explorada pelo próprio João Romão, trabalhando incansavelmente para ele. Outro cenário crucial no livro é o luxuoso sobrado de Miranda, um comerciante de grande prestígio social. Esse sobrado fica ao lado do cortiço, evidenciando a gritante desigualdade social no Rio de Janeiro durante o período de urbanização. À medida que João Romão prospera, Miranda considera oferecer a mão de sua filha Zulmira em casamento a ele. Isso concretizaria seu objetivo de atingir um patamar mais elevado na hierarquia social, além da ascensão econômica. No entanto, Bertoleza se recusa a ser descartada por João Romão e a vê-lo casar-se com outra mulher. Para se livrar dela, Romão denuncia Bertoleza como escrava fugida, e seu verdadeiro proprietário a recaptura, levando-a de volta à escravidão. Desesperada, ela decide tirar a própria vida. Diversos episódios envolvendo diferentes habitantes do cortiço são intercalados com esse enredo centrado na busca de João Romão pela ascensão social e econômica. Para esses moradores, a luta pela sobrevivência é consideravelmente mais árdua. Através das histórias desses personagens, o autor defende sua tese naturalista, argumentando que o meio em que uma pessoa está inserida molda seus comportamentos. Um exemplo é a trajetória de Jerônimo, um operário português na pedreira. Ao chegar ao cortiço, Jerônimo, inicialmente uma pessoa honesta, trabalhadora e disciplinada, transforma-se ao se expor ao ambiente de degradação do cortiço. Ele se apaixona por Rita Baiana, uma mulher descrita como sensual, e chega a cometer um assassinato por ela. Outro caso de deterioração devido ao meio é a história de Pombinha. No início, ela é uma moça culta e inocente, ansiosa pelo casamento. Seduzida por Leone, uma prostituta, Pombinha foge para viver com a amante e também se torna prostituta. O próprio cortiço, protagonista da obra, evolui junto com a ascensão social de seu proprietário, João Romão. Ao longo da narrativa, ele passa por melhorias, e sua aparência e estrutura tornam-se mais agradáveis. Consequentemente, aqueles que passam a viver nele são mais organizados e pertencem a um estrato social mais elevado. Assim, os personagens pobres e degradados que conhecemos se mudam para outro cortiço de estrutura inferior. Dessa forma, Aloysio Azevedo tenta evidenciar que a lei do mais forte prevalece nessa estrutura social. Cabe ressaltar a influência de Émile Zola em O Cortiço é proeminente, especialmente a partir de sua obra L'Assommoir. Uma característica notável do trabalho de Zola é o rigor científico na representação da realidade. O método de escrita dos naturalistas tinha como objetivo realizar uma crítica incisiva à realidade corrompida. Ambos os autores, Zola e Azevedo, fundamentam teoricamente a degradação humana causada pela miscigenação. Nos romances naturalistas, locais se tornam personagens ativos, geralmente representando moradias de pessoas pouco abastadas e de diversas etnias, como o cortiço. A obra de Azevedo compara o cortiço a uma estrutura biológica, crescendo e influenciando o caráter moral de seus habitantes. O narrador em terceira pessoa, do tipo onisciente, permeia o texto, entrando nos pensamentos dos personagens e tentando comprovar teses sobre a influência do meio em suas atitudes. Apesar de aparentemente imparcial, a objetividade do narrador revela uma tendência ideológica. A história é apresentada linearmente, sem datas específicas, ambientada no Brasil do século XIX. Dois espaços principais compõem a trama: o cortiço, representando a mistura de raças e promiscuidade dos mais pobres,
com pedreira e taverna de João Romão, e o sobrado aristocrático de Miranda, ao lado do cortiço, simbolizando a ascensão burguesa do século XIX. Ambos situados no bairro de Botafogo, onde a beleza e o calor tropical corrompem os habitantes. A animalização dos personagens, agindo de acordo com instintos sexuais e de sobrevivência, destaca-se como uma característica marcante na obra, consolidando o cortiço como um representante exemplar do naturalismo brasileiro. Para vestibulandos, essa abordagem é crucial para compreender as características desse movimento na literatura. Sobre Aloísio Azevedo, é importante mencionar que ele foi um escritor, diplomata, caricaturista e jornalista brasileiro nascido em São Luís do Maranhão. Ele inaugurou o naturalismo na literatura brasileira com o romance O Mulato em 1881, revelando-se abolicionista. Aloísio Azevedo foi membro da Academia Brasileira de Letras, e embora tenha introduzido essa escola literária no Brasil, sua obra é considerada irregular por alguns críticos, variando entre aspectos do romantismo, do cunho comercial para um público mais amplo e do próprio naturalismo em obras mais elaboradas. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos em uma próxima!